Então aqui um outro tema que é o último grande pilar da programação orientada a objeto, que é o polimorfismo. Ele é um tema que na verdade é um subtópico, né, de herança, que estabelece o seguinte: eu consigo declarar no processo de herança de uma classe para outra métodos com a mesma nomenclatura da superclasse. Então eu consigo declarar na subclasse um método com o mesmo nome da superclasse e fazer uma atualização nesse método. Este novo método na subclasse vai sobrescrever o que acontece no método da superclasse. Então aqui eu vou dar um exemplo. Crie uma classe personagem de novela simples que seja uma herdeira da classe personagem de novela. E nessa nova classe deverá ter um método showInfo igual ao outro que a gente definiu, com o mesmo nome, você vê que é showInfo aqui também, que apresente apenas o nome do... Nossa, perdonado, acho que eu quis escrever personagem aqui. Vou arrumar. Apenas o nome do personagem. Sei lá o que aconteceu aqui. Apenas o nome do personagem, a novela em que atuou e o ano em que tal novela foi estreada na televisão. Então assim, vocês lembrem, tem esse método aqui, showInfo, tá? Olha aqui, showInfo. Ele está dentro da classe personagem de novela, que já é uma herdeira da classe pessoa. O que eu quero fazer então? Eu quero definir uma classe que seja herdeira dessa personagem de novela e que ela receba esse mesmo método aqui. Tem esse mesmo método, olha lá, mesma coisa. E assim, eu não quero que apresente tudo isso daqui. Eu não quero que venha CPF, idade, não quero isso. Eu quero só nome, o nome da personagem, o nome da novela e o ano da novela. Só isso. Então eu vou criar uma subclasse dessa classe e vou reescrever esse método. Certo? Então vamos lá. Qual que vai ser a classe? Vai ser personagem de novela simples, que vai herdar de personagem de novela. Eu vou precisar desse atributo, né, superclasse. Eu já coloco ele aqui. Eu vou utilizar ele especificamente para fazer a construção da classe. Tá bom? Eu vou fazer a construção da classe. Na verdade, a gente nem precisava desse método aqui. Eu deixei ele aqui só para vocês pegarem o costume de sempre criar um construtor para cada classe. Então tem aqui nome, idade, CPF, e-mail, pipipipopopó. E aí a gente faz a definição da superclasse com o comando super. Tá? Então aqui a gente já tem a nossa referência de todos os métodos e atributos da classe personagem de novela. Faço a inicialização aqui dos atributos e aí a gente pode vir. Método de acesso não tem nenhum, porque eu não criei nenhum outro parâmetro que vale a pena ser acessado. Esse superclasse aqui é uma coisa que eu não preciso ter alteração, porque eu vou definir ela vou definir esse parâmetro aqui só no construtor e acabou. Então eu não preciso mais ficar setando, não preciso mais ficar... eu também não faz sentido eu retornar essa referência, porque eu não consigo ver onde que isso aqui seria útil em um objeto, tá? Então também não precisa de retorno. Esse é o tipo de coisa que o encapsulamento nos salva, tá bom? Esse atributo ele fica escondidinho aqui na classe, faz só o serviço dele e acabou. Beleza? Então aqui está o método showInfo, é o único que essa classe vai ter. E assim, esse método ele vai ser uma versão resumida do método da superclasse. Tá bom? Então vai ser só o nome da novela e o ano da novela. Tá aqui. Só isso. Beleza? Vamos instanciar então um objeto para avaliar. Vamos ver aqui. Nome, Violante Cabral. Idade 20. Novela Chica da Silva. Ano da novela 96. Vou instanciar esse personagem aqui com essa classe, personagem de novela simples. E aí eu vou apresentar o showInfo dele. Olha lá, showInfo, nome, Violante Cabral, nome da novela Chica da Silva, ano da novela 96.
Beleza? Vocês reparem então que esse método aqui, o showInfo, ele sobrescreveu o método da superclasse, da personagem de novela. Tá bom? E assim, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu sei que se eu só usasse aqui a superclasse boa, quer dizer, se eu não usasse a superclasse aqui, daria tudo certo também. Mas eu gosto de deixar tudo muito organizado, viu, gente? Para não ter confusão. Para você saber o que está na superclasse, o que você está definindo na superclasse, o que você está definindo aqui. Porque vamos supor que agora você vai querer usar esse showInfo em algum outro método aqui dessa classe que você criou. Como que você vai saber qual que é esse showInfo aqui, qual que é o showInfo da superclasse? Tá? Então, é por isso que é sempre bacana você utilizar sempre essa história de superclasse aqui. Vai ficar mais claro isso no próximo exemplo. Exemplo 5. Crie uma classe personagem de novela elaborada, que seja uma herdeira da classe personagem de novela, e esta nova classe deverá ter um método showInfo que apresente todos os atributos apresentados pelo método da superclasse, de mesmo nome, né, o showInfo, entre caracteres estéticos. Então ele simplesmente quer que seja a mesma coisa da outra classe, do showInfo da classe personagem de novela, só que antes de você mostrar os atributos, ele quer que você coloque uns tracinhos antes e uns tracinhos depois. Só para deixar separadinho, bonitinho. Então, do mesmo jeito que a gente fez no exemplo anterior, vamos aqui. Personagem de novela elaborada, que herda de personagem de novela. Mais uma vez, eu só preciso deixar aqui o atributo da subclasse. O atributo que faz controle da superclasse, quer dizer. Faço a construção desta classe. Faço aqui a referência da superclasse. Já puxo ela dentro do comando super. E inicializo os atributos utilizando o construtor da superclasse. Beleza? Então aqui está a construção dos atributos através do método de construção da superclasse. Bom, depois vamos ver. Olha aqui o showInfo. Como que vai ser meu showInfo? Eu vou printar 100 vezes o tracinho antes e depois de apresentar as informações. E como que eu vou apresentar as informações? Fazendo referência ao atributo que controla a minha superclasse e acessando o método showInfo, olha só, mesmo nome, só que o que existe na minha superclasse e não esse. Tá? Então é isso daí. Se eu apagasse isso, ele ia fazer referência ao próprio, ia dar um trem recursivo aqui. Tá bom? Por isso que é sempre importante ter esse controle de superclasse, para você saber de quem é quem as coisas aqui. De quem que são os atributos que você está acessando, de quem que são os métodos que você está acessando. Sempre deixar o mais organizado possível. Tá bom? Então vamos lá. Vamos executar, a classe está criada. Vamos testar isso daqui. O contratador João Fernandes de Oliveira é o nome, idade 20. Apesar que eu acho que na novela ele tinha uns 30, CPF não sei o que, Chica da Silva também, 96. Personagem de novela elaborada. É essa classe que a gente acabou de criar. Ele vai criar aqui o personagem e vai apresentar o showInfo. Vai ser então igual o showInfo da personagem de novela, que mostra todos os atributos, só que vai ter os tracinhos antes e tracinho depois. Então vamos lá. Então tá aqui todos os atributos do objeto que eu criei, os tracinhos antes, os tracinhos depois. Beleza? Então é isso, gente. Aqui então eu também eu coloquei uma observação que quando a gente define uma sobrecarga de operadores em uma classe, na verdade o que a gente está fazendo é utilizar o conceito de polimorfismo, tá? Porque que nem vocês viram aqui, deixa eu voltar para lá aqui, vocês viram que os métodos da classe Object, da qual todas as classes são herdeiras, estão aqui, ó. É o maior igual, é o maior, é o construtor, é o menor igual, o menor, é o string, entendeu? Tá tudo aqui esses métodos. Aí quando você cria uma classe nova e coloca um construtor lá, você está fazendo uma sobrecarga, um polimorfismo sobre este método que a classe está herdando do objeto. Quando você cria quando você edita, por exemplo, o método EC,
que nem a gente fez na classe pessoa. O que você está fazendo? Você está fazendo um polimorfismo pelo método que é original da classe Object. Tá bom? Então a gente até já usou polimorfismo aqui. Essa é a ideia do polimorfismo. Bom, então, gente, é isso daí. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham aproveitado aí os conceitos do paradigma de programação orientada a objeto. Apresentei aí para vocês os 4 principais pilares desse paradigma, que é a abstração, encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Fizemos alguns exemplos aqui. Eu deixei uma lista de exercícios para vocês, né, que vai contabilizar 2 atividades avaliativas. E se vocês precisarem de mim, é só me chamar lá no Discord. Um forte abraço a todos e até a próxima.